Olá, meu nome é Ricardo da Costa, sou professor de História da UFES e coordeno o curso Luzes, Câmera, Ação, o Cinema e a História. Essa é uma aula em videoconferência preparada especificamente para o CD-ROM que vocês vão receber. E eu dividi o tema, as relações entre o cinema e a história, o tema da aula de hoje, dividi em duas partes. Na primeira parte, vou tratar especificamente de temas relacionados às questões teóricas que envolvem o cinema, a produção cinematográfica e a história, ou melhor dizendo, documentos históricos, eventos, acontecimentos, personagens que foram utilizados em películas, especialmente películas norte-americanas, de Hollywood. E na segunda parte, vou abordar aqui dois casos específicos, dois filmes que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, O Nome da Rosa e a outra película Em Nome de Deus, tratando de algumas particularidades desses dois filmes. Muito bem, o cinema ele sempre despertou uma grande paixão, tanto para simpatizantes quanto para detratores, no mundo da academia, no mundo acadêmico, no mundo universitário. Vocês vão poder observar, coloquei para vocês aqui um título, Uma Relação Apaixonada e Nem Sempre Amigável, os filmes históricos. E logo de partida, eu quero definir para vocês o cinema, ou melhor, o filme, como um documento. Esse é um aspecto muito interessante, abordado por uma longa pleiade de historiadores que analisaram e que analisam ainda películas históricas. Então, o filme é um documento, o filme é uma produção, o filme é um documento produzido conscientemente por uma equipe, produtores, diretores, enfim. E essa produção cinematográfica, estou fazendo aqui já a definição, ela tem uma curiosidade, ou melhor, ela tem uma peculiaridade muito característica que ressoa na sociedade que assiste a película. Ela produz uma consciência histórica. Todos os filmes históricos, por excelência, causam um impacto histórico, uma consciência histórica no seu público. Isso é um problema muito grande e que despertou desde o início uma desconfiança muito grande por parte dos historiadores em relação ao cinema. Essa consciência histórica que o cinema produz, ela também gera uma outra consequência muito importante que nós vamos abordar aqui brevemente, que é o chamado efeito da realidade, ou o efeito do real. Vou traduzir. A plateia, quando assiste um filme histórico, ela acredita que o que está assistindo de fato aconteceu, que aquilo foi verdade, que aquilo foi uma realidade que aconteceu no passado. E isso está misturado de maneira muito forte com a consciência histórica que o cinema provoca. Então, essa película, eu vou tratar aqui especificamente de filmes históricos, ela sempre produz, as películas históricas, elas sempre produzem uma relação entre o passado, que foi filmado, o passado registrado, e o presente, porque é sempre um produto do presente, com uma linguagem do presente, com uma visão de uma sociedade de hoje, do presente, em relação a um passado. Então, de cara, é preciso que fique claro uma coisa. Os filmes históricos, eles não dizem necessariamente respeito à verdade do passado. O passado aconteceu, e esse é um pressuposto que eu aceito. Existe uma verdade histórica, discutível em muitos casos, mas existe uma verdade. Porém, o cinema, ele se vale de outros artifícios cinematográficos e transforma aquela primeira informação para produzir uma película. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar a respeito do cinema. O filme é um documento presente que diz respeito ao passado. Os filmes históricos, não vou tratar aqui de outro gênero cinematográfico, apenas os filmes históricos. Em primeiríssimo lugar, qual é a função dos filmes históricos? A função do filme histórico é fantasiar o passado, é causar um deleite, uma fruição às plateias. E por esse motivo, os filmes históricos têm um caráter essencialmente de divertimento, é uma diversão
há uma passagem muito interessante do cineasta Oliver Stone que afirma, que diz que cada filme é uma espécie de primeiro rascunho. Ele desperta questões, ele inspira os estudantes, os interessados, os leigos, até mesmo historiadores, se for o caso, a aprenderem mais sobre o passado. Então, a primeira função do filme histórico é causar um deleite e um interesse em aprofundar aquele determinado assunto. Esse é o primeiro objetivo. Em segundo lugar, estamos vendo ali no 2.2, há um problema. Apesar de causar esse interesse, apesar de fazer com que as plateias, em muitos casos, se interessem pelo passado e procurem uma informação mais precisa, mais cuidadosa sobre aquele evento histórico ou sobre aquele personagem histórico, o cinema possui sempre um caráter anacrônico intrínseco nele, que vai sempre torná-lo uma representação do passado. E qual é esse caráter intrínseco anacrônico? É a linguagem. Veja, se os cineastas, ao filmarem um evento ocorrido no mundo antigo, ou no mundo medieval, ou qualquer sociedade com mais de 1000 anos no passado, se eles utilizassem todo o linguajar, a linguagem presente nos documentos históricos, nos textos históricos, esse filme seria incompreensível para a maioria das pessoas. Porque, como é sabido, o historiador lida com esses documentos escritos, e também hoje em dia com imagens, com vestígios arqueológicos, mas principalmente com documentos escritos, que são documentos que são muitíssimo desinteressantes para a maioria das pessoas comuns. As pessoas comuns não se interessam por documentos históricos. Qual o estudante que leu a Carta de Pero Vaz de Caminha? Eu não conheço nenhum. É sempre necessária uma intervenção de um professor para explicar aquele documento. Então, e isso faz o cinema. O cinema é uma intervenção fílmica, como dizem os especialistas, e que traduz na linguagem moderna, traduz com um linguajar contemporâneo fatos do passado. E por esse motivo, voltando lá ao 2.2, por esse motivo, há essa natureza anacrônica dos filmes históricos que é inevitável. E por esse motivo, os historiadores têm que ter uma posição generosa em relação aos filmes históricos, porque eles sempre serão anacrônicos. Muito bem. O 2.3 intitula-se Cenografia e Vestuário, a ambientação histórica. Qual é a função do historiador que deseja utilizar filmes históricos como documentos para seus estudantes de segundo grau, de primeiro ou mesmo de terceiro grau? Qual é essa... O que ele deve fazer? O que o professor de primeiro, segundo, terceiro grau, o que eles devem fazer para bem utilizar essas películas históricas? Em primeiro lugar, antes de exibir o filme, eles devem confrontar aquela dada realidade filmada com a documentação existente e também com a crítica historiográfica. Por exemplo, em relação... Vou dar um exemplo aqui de um filme de alguns anos atrás, Coração Valente. Coração Valente é dirigido por Mel Gibson. O que o historiador deve fazer, se quer utilizar esse filme, para explicar a história medieval da Inglaterra medieval? Ele deve buscar documentos. A internet hoje é fartíssima em documentos históricos e medievais principalmente, lê-los e também livros de historiadores comentando aquele evento ou aquele período histórico, no caso o século XIV, a Inglaterra do século XIV, Inglaterra e Escócia, antes de exibir a película para os seus estudantes. Feito isso, esse levantamento prévio, ele vai perceber que o filme é sempre uma ambientação histórica, o conceito que eu trouxe para vocês aqui. O filme, ele é, repetindo, uma produção consciente, ele causa um efeito de realidade nas massas, ele relaciona passado e presente, ele é anacrônico sempre, e em último lugar, ele
nada mais é que uma ambientação histórica. A chamada licença poética para o cinema é muito importante, porque o cineasta ele não pode filmar exatamente a informação que ele recebe da documentação ou da construção historiográfica dos eruditos. Ele adapta as histórias, ele muda, ele transforma, ele corta, ele inventa. E esses são sempre problemas, mas os historiadores detectam isso, e faz com que o filme se torne uma ambientação, uma história passada num determinado período e em que as pessoas podem ter algum contato com aquela realidade que aconteceu no passado. Então, em primeiríssimo lugar, o que o professor pode destacar após saber o conteúdo documental e a construção erudita dos historiadores? Ele pode destacar para os alunos os aspectos cenográficos, cênicos. 2.3, essa ambientação histórica, ela pode destacar, o historiador, ao utilizar o filme, a cenografia e o vestuário. Vejam, por exemplo, essa fotografia de Charlton Heston como Marco Antônio no filme Júlio César. Essa toga romana, essa representação cenográfica da toga romana, Marco Antônio no século I. Primeira coisa que chama a atenção do estudante, a primeira coisa são as roupas, são os locais, são as cenas, as tomadas, o vestuário, a alimentação, a comida, os ambientes. Isso tudo é a primeira coisa que o estudante toma contato com o filme. O filme é eminentemente visão e audição. Então, o historiador deve, em primeiríssimo lugar, após fazer essa consulta documental aos documentos e consulta ao que os historiadores falam sobre aquilo, ele deve tentar destacar para os alunos toda a cenografia, todo o vestuário e toda essa ambientação histórica que o cinema proporciona. Eu queria ainda destacar um aspecto relacionado a esse procedimento, que eu chamaria de procedimento preparatório para assistir a película e depois fazer o comentário com os alunos. É sempre muito importante em história você ter o acesso à documentação de época. Se você lê livros de historiadores que se referem ao passado e não tem contato, ou qualquer contato, ou nunca teve contato com os documentos escritos na época, você vai ter uma visão muito parcial e muito distorcida do passado. Porque é muito comum os historiadores emitirem juízos de valor, opiniões, fazerem afirmativas, muitas vezes sem um amparo, sem o documento por trás, lhe dando aquele preparo para discutir aquilo. De modo que é sempre bom antes, reafirmando, que o historiador tenha acesso, pelo menos, por menor que seja, à documentação de época para poder fazer uma análise mais acurada de uma produção cinematográfica. Bem, feitos esses procedimentos preparatórios, o historiador vê o filme com seus alunos. Ele assiste a película. Se puder, obviamente, tem que assistir antes o filme, para poder ter uma impressão mais precisa, uma impressão mais detalhada, uma opinião mais bem formada sobre os procedimentos cinematográficos daquela história. E após ver o filme, é sempre bom também mostrar para os alunos esses textos de época e confrontar os textos de época com a imagem que a produção passou daquela determinada história. Essa é a melhor forma de se aproveitar um material cinematográfico em sala de aula. Eu compartilho essa opinião com o professor José Rivair Macedo, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz exatamente isso. Antes, citando o professor Rivair Macedo, antes de rejeitar o filme, ele está dizendo isso porque muitos historiadores não gostam de filmes históricos, têm uma ojeriza, ou às vezes mesmo odeiam aquele filme.
Antes de rejeitar o filme, rotulando-o como invenção ou fantasia, parece conveniente observar, por comparação com evidências documentais e análise historiográfica, o quanto de historicidade foi obtido na reconstituição, a maneira pela qual passado e presente dialogam na obra cinematográfica, as razões pelas quais as imagens e ações foram selecionadas e ordenadas, e sua viabilidade como testemunho indireto de determinado tempo e lugar. Então, reiterando aqui o que disse o professor Rivair Macedo, antes do historiador, de uma maneira um pouco antipática, um pouco pessimista, negue a utilização de um filme histórico como material importante, material didático importante, é necessário que ele faça esse procedimento, esses procedimentos preparatórios de consulta à documentação, de consulta ao que os historiadores falam sobre esse assunto, para depois, então, explicar melhor para os alunos, já que o filme produz essa consciência histórica, já que o filme histórico passa essa impressão de realidade, de que aquilo realmente aconteceu, não há como negar, não há como fugir disso. Então é importante que o historiador tenha esse conhecimento prévio do fato, do acontecimento ou do personagem filmado pela película. Muito bem, feitas essas considerações teóricas, eu vou passar agora então a segunda parte dessa curtíssima aula, que é apenas um aperitivo para vocês poderem depois assistir os filmes e, se possível, também as mesas redondas, sobre 2 filmes. Selecionei aqui 2 filmes da minha área, que é a História Medieval, para comentar com vocês alguns aspectos interessantes, 2 filmes que fizeram muito sucesso e que, por outro lado, ajudaram e ainda ajudam a reiterar, infelizmente, a imagem de Idade das Trevas associada à Idade Média. O primeiro filme é Em Nome de Deus. E nós estamos vendo aí no slide 3 imagens. À esquerda, um manuscrito medieval que mostra o professor Abelardo lecionando, ou melhor, tendo um diálogo com Heloísa já com suas vestes de freira. No centro, numa pequena fotografia, os 2 atores, os 2 protagonistas do filme, Derek DeLink e Kim Thompson, respectivamente Abelardo e Heloísa, e à direita, o túmulo do casal. Esse filme se chama Em Nome de Deus, uma produção de 1988, e que conta a história, muito conhecida entre os medievalistas, de Abelardo e Heloísa. Então, resumidamente, qual é a história? Abelardo é um professor universitário que ganha fama repentina por conseguir refutar algumas ideias de seu mestre e por isso toma o lugar do professor na cátedra da universidade. Repare que na Idade Média os professores não eram efetivos. Se um professor falasse uma asneira, cometesse uma gafe, falasse alguma besteira e o aluno refutasse a opinião do professor, o professor seria mandado embora e o aluno daria aula no seu lugar, como foi o caso de Abelardo. Então, após refutar em um debate, após refutar o seu professor, Abelardo ganhou súbita notoriedade e se transformou na coqueluche dos meios intelectuais parisienses, na Universidade de Paris, na área de teologia e filosofia. Famoso da noite para o dia, ele também dava aulas particulares. E uma de suas alunas era Heloísa, uma jovem, uma menina, um adolescente, ele já um homem feito de 40 anos e virgem. Ele foi contratado para ser o preceptor, o professor da Heloísa. E nessas aulas particulares, entre uma disciplina e outra, os 2 acabaram se apaixonando, ele encantado com os conhecimentos clássicos da menina, que era filha de um cônego, acabaram se apaixonando e iniciaram um tórrido romance. Tudo isso que eu estou contando é verdade, é fato histórico. Sabemos isso principalmente através das cartas que foram preservadas, uma autobiografia de Abelardo, que ele conta toda essa história, aliás, publicada já em português, pela Martins Fontes, editora Martins Fontes, Abelardo e Heloísa, as cartas. Então tem uma autobiografia de Abelardo e cartas que eles trocaram após um desastre que ocorreu
porque o que aconteceu foi o seguinte: o tio da Heloísa descobriu o que aconteceu, pediu uma reparação, Abelardo prometeu se casar, e se casou de fato, porém continuava escondendo Heloísa, porque o professor universitário naquela época não podia se casar. E o tio, raivoso, resumindo aqui muito brevemente a história, o tio mandou castrar o Abelardo, mandou alguns homens irem à sua casa à noite, e ele foi castrado. Com essa castração, Heloísa, por amor a ele, entrou para um convento. E aí eles passaram a trocar cartas. E o filme Em Nome de Deus, conta essa história, esse romance que ficou muito famoso. Durante séculos foi enaltecido, foi divulgado em prosa e em verso. E, inclusive, durante a Revolução Francesa, o túmulo dos dois foi profanado, foi destruído pelos revolucionários. Mas eles representam o casal romântico por excelência da Idade Média. O problema do filme é que Heloísa ali aparece como uma menina muito infeliz e insatisfeita por estar em um mosteiro. Se vocês depois pegarem a película para ver, a primeira cena logo de cara é Heloísa gritando, histérica, no mosteiro, como se estivesse ali presa, enclausurada à força, e muito infeliz por ter acontecido isso. Claro, ela ficou muito infeliz por ter acontecido isso com seu marido, com seu amante. E passa um pouco essa impressão de que as pessoas que viviam em conventos, especificamente conventos femininos, eram ou mulheres frustradas, ou mulheres abandonadas, ou mulheres mal amadas, e no caso da Heloísa, mulheres forçadas a vestir o hábito por força das circunstâncias, mesmo que fosse, mas estava ali insatisfeita. E se nós pegamos a documentação, eu trouxe só um trechinho do texto. Essa pintura já é uma representação do século XIX, que mostra o casal, Heloísa e Abelardo, e ali a autobiografia de Abelardo, escrita em 1132, que ele conta como começou o romance. E aí eu posso ler para vocês. Que mais eu teria a acrescentar? Um mesmo teto nos reuniu, depois um mesmo coração. Sob o pretexto de estudar, entregávamo-nos inteiramente ao amor. Minhas mãos voltavam com mais frequência a seus seios que a nossos livros. Para melhor afastar as suspeitas, o amor me levava às vezes a bater nela. Bater nela, deixa eu explicar, não se trata de sadismo, não se trata de sadismo aqui do professor, mas bater nela porque na educação medieval os estudantes apanhavam quando não conseguiam, enfim, gravar ou saber o conteúdo ministrado pelas disciplinas. A educação medieval previa surras, né? Então, por esse motivo, Abelardo batia algumas vezes na Heloísa. E para afastar suspeita das pessoas, ele às vezes batia nela. Essa paixão voluptuosa me tomou por inteiro. É uma confissão muito, muito singela de um homem com mais de 40 anos que teve a sua primeira grande paixão e foi castrado por isso. É um filme belíssimo, é um filme que instiga, como diz o professor Rivair Macedo, como eu mesmo gosto de afirmar, ou como o diretor Oliver Stone disse em sua entrevista, que os filmes históricos eles têm que ter essa capacidade de instigar o espectador a pesquisar, a ler, a estudar, a se aprofundar no tema, mesmo com todos os problemas de anacronismo. O segundo filme, esse também é muito famoso, eu acho que é mais famoso ainda aqui Em Nome de Deus, é O Nome da Rosa, com o também mundialmente famoso Sean Connery, no papel de um monge investigador, um monge Sherlock Holmes, que vai descobrir os assassinatos ocorridos em um mosteiro medieval. Esse filme, paradoxalmente, é baseado no livro de Umberto Eco, que é um grande medievalista. Esse filme maravilhoso, também fantástico, que tem uma trama muito interessante. Só que, no entanto, esse filme ele preservou de maneira muito... Ele trouxe de volta de maneira muito forte muitos mitos da Idade Média que os medievalistas tentam há décadas, a duras penas, desfazer sem sucesso no imaginário coletivo ocidental. Eu separei ali apenas 4 pontos, para não tornar a aula também muito extensa para vocês, que são esses. A ocultação do conhecimento, que é o que o filme tenta mostrar, são mitos. A infeliz reclusão dos monges, o sadismo, e aí há cenas
muito interessantes de monges se torturando, se açoitando, e a falta de alegria reinante no mosteiro, até pelo fato de que havia ali um monge que escondia um tratado de Aristóteles sobre o riso. Escolhi ali duas imagens, uma pintura moderna, obviamente, e ali uma construçãozinha, um pequeno enfeite baseado aqui no Sean Connery e seu trabalho no mosteiro, e nesse caso aqui ilustrando belamente a função primeira dos mosteiros medievais, ao contrário do que pretende o filme, que era a difusão e preservação do conhecimento. Um dos trabalhos mais notáveis desses monges era copiar obras da antiguidade clássica e obras também do início da Idade Média. E essas duas imagens mostram muito bem esse trabalho de leitura e cópia. Então aqui cenas do filme. À esquerda, monges conversando na entrada de uma igreja. Repare, são monges, são sempre senhores e nada mais distante da realidade. Os monges medievais eram jovens. Como vocês devem saber, como vocês sabem, a média de idade no período medieval era 35, no máximo 40 anos. Então, nada mais distante da realidade que um mosteiro cheio de velhos. Mas o filme mostra isso. À direita, em cima, uma cena grotesca, que é um monge gordo, imenso, completamente desnudo, que está sendo analisado, o seu corpo está sendo analisado pelo Sean Connery, seu discípulo, tentando encontrar ali vestígios do criminoso, do assassino. À esquerda, duas cenas de diálogo de Sean Connery, do monge detetive, com o inquisidor que vem para tentar também descobrir o motivo dos assassinatos. Um pouco abaixo, o diálogo, no centro, abaixo, o diálogo entre o discípulo e o monge detetive, e à direita, duas cenas também dos momentos do filme. Acima, Sean Connery segurando uma lupa para poder ler melhor algumas letras na caligrafia medieval, e abaixo, Addison, que é seu discípulo. Muito bem. O filme é maravilhoso, o filme instiga, faz com que você compre o livro e desperte o interesse das multidões. As pessoas adoraram o filme, eu inclusive adoro o filme, já vi várias vezes, mas ele, para concluir aqui a minha aula, ele serve também como um bom motivo para que um professor, no caso de história medieval, possa desfazer um pouco esses mitos que estão arraigados no imaginário coletivo. Em primeiro lugar, os monges não ocultavam o conhecimento, como diz lá no filme, que a biblioteca estava fechada, ninguém podia ter acesso, ninguém lia nada. Muito pelo contrário, os mosteiros medievais difundiram enormemente o conhecimento antigo, medieval, preservaram a educação, fundaram escolas, etc. A infeliz reclusão dos monges é outro mito. Se você tiver a curiosidade de pesquisar documentos de época, vai observar que, apesar das surras que os professores aplicavam nos alunos, esses saíam de lá das escolas muito felizes, muito satisfeitos por terem sido acolhidos, alimentados, vestidos e educados naqueles mosteiros medievais, que no início eram verdadeiros jardins de infância. O sadismo é um pouco mais difícil de explicar. É fato que algumas ordens, elas colocavam a flagelação do corpo como uma espécie de elevação espiritual. Se distanciando da carne, a pessoa elevava o seu espírito. Isso para os mais radicais. Muitos outros lugares não eram assim. E a falta de alegria. E aí é o maior paradoxo. Todos vivem tristes, ninguém pode sorrir, ninguém pode gargalhar. Há um momento no filme, inclusive, que o monge repreende outro monge que está rindo, porque diz que Cristo não sorriu. E isso é uma grande falsidade, não é verdade. Todos os tratados pedagógicos medievais defendem o lúdico como uma das atividades mais importantes pedagógicas para se adquirir o conhecimento. Mas enfim, o filme ele desperta, o filme instiga, o filme causa o desejo de conhecer e se aprofundar no assunto que ele trata. É muito bem feito, a cenografia, o vestuário, é tudo muito bem feito. Aliás, não só essa produção internacional, mas de uma maneira geral, os norte-americanos
eles acertam geralmente no vestuário, com pequenos erros aqui e ali, mas eles têm uma preocupação, um cuidado muito grande com a cenografia e o vestuário. Eles acertam nisso. Enfim, essas são pequenas questões, e aqui concluo a minha aula. Os filmes são documentos importantes, os filmes devem ser cada vez mais utilizados pelos professores em sala de aula, cada vez mais o mundo é visual, cada vez mais as pessoas têm mais dificuldade em apenas ler textos, principalmente textos históricos. Então, e por outro lado, o filme, como produz essa consciência histórica e esse efeito de realidade, relacionando passado e presente, ele faz com que o historiador se veja obrigado, literalmente, a não desconsiderá-lo. É importante que, então, haja essa percepção, essa sensibilidade por parte dos historiadores e que eles abordem cada vez mais filmes históricos, mesmo com todos os anacronismos, mesmo com todos os problemas, principalmente hollywoodianos, mesmo com todas essas peculiaridades, essas licenças poéticas que o cinema se permite. Quero concluir então instigando, convidando vocês a assistir os filmes que esse curso proporcionará a todos, e um